Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao terceiro seminário de Boas Práticas de Ensino e Aprendizagem da Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo. Eu sou a professora Maria Auxiliadora Mota Barreto e serei a facilitadora desta palestra. Gostaria de dar as boas-vindas também ao professor Otávio Matassóglio Neto, que é físico, é mestre em ensino de ciências, é doutor em educação, tem obras... Gente, um minutinho só, porque o som está saindo aqui também. Só vou mutar aqui, pronto, desculpa. Ele é autor de várias obras relacionadas ao tema, à educação, ao ensino em geral. Atualmente é professor de universidades e é também diretor na ABENGE, que é a Associação Brasileira de Ensino e Engenharia, ou de Educação e Engenharia. Professor Otávio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Em nome do professor Erlandi, que é coordenador geral do evento, e de toda a comissão organizadora, nós agradecemos sua presença. O professor Otávio vai fazer uma palestra cujo título não precisa de apresentações, porque fala de formação de professores. E quando eu falo que não precisa de apresentações, é que se nós todos estamos aqui nesse evento o dia todo, recebendo tantas informações como recebemos, é sinal que todos nós nos preocupamos com a formação de professores, ou com a nossa própria formação, ou com a formação daqueles que virão a ser professores em breve. Então, espero que vocês aproveitem muito a palestra. A dinâmica vai acontecer da mesma forma que aconteceu ao longo do dia. Nós teremos 60 minutos de palestra e depois mais 30 minutos, nos quais as dúvidas poderão ser sanadas, questões poderão ser colocadas. E, da mesma forma que foi feito antes, por favor, gostaria que vocês escrevessem no chat. Eu estarei de olho nele. A equipe de apoio também estará de olho no chat. Nós vamos agrupar as perguntas e, ao final, nós faremos para o professor Otávio. Professor Otávio, passo a palavra. Seja muito bem-vindo mais uma vez e pode começar. Obrigado, Maria Auxiliadora. Eu quero, antes de mais nada, dizer boa noite a todos. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, podendo compartilhar informações, conhecimento e aprender com todo mundo que está participando desse evento. Quero agradecer ao Erlandi pelo convite, né, ao pessoal da Universidade Estadual de Lorena pela organização de um evento que, pelo que eu acompanhei ao longo do dia, tem sido muito procurado. O número de professores é bastante grande, o que mostra o interesse das pessoas nos temas que estão sendo apresentados e a pertinência do trabalho que está sendo realizado pela Universidade de Lorena, tá? Então, para mim é um prazer poder compartilhar com vocês. Como a professora Maria Auxiliadora falou, eu, ao final, vou apresentar também, discutir um pouco as perguntas que todos fizeram. O meu objetivo aqui é falar sobre a questão de formação de professores. A gente sabe que esse momento é um momento ímpar, né? Nós vivenciamos uma mudança de diretrizes curriculares em 2002 e, mais recentemente, nós temos de novo a homologação de uma nova diretriz curricular para os cursos de engenharia, que foi homologada em abril do ano passado. Dessa vez, diferentemente daquilo que aconteceu em 2002, a diretriz traz de uma forma explícita a questão, né, a necessidade de a gente realizar um trabalho de formação e de avaliação de professores na escola. Então, nesse momento, se torna bastante pertinente a gente falar sobre essa questão da formação de professores. Então, é nesse contexto que eu pretendo fazer essa discussão de formação de professores. Aqui é minha breve agenda,
onde eu vou falar das DCNs de formação, do acolhimento e da formação continuada, e como promover a formação. E no final eu quero falar um pouco sobre o grupo de trabalho de formação de professores da ABENGE, que é o grupo do qual eu faço parte e que eu coordeno junto com uma equipe e que está buscando fortalecer a discussão sobre formação de professores de engenharia no Brasil. Bem, como eu comentei, as novas DCNs que foram homologadas em 2019, elas trazem de uma forma muito explícita, num dos seus artigos, a necessidade de que se promova a capacitação, a formação do corpo docente, porque esse corpo docente tem que estar alinhado com o projeto pedagógico do curso, respeitando-se toda a legislação. E ela tem 2 parágrafos, esse artigo das DCNs. O primeiro, ele coloca de uma forma muito objetiva a necessidade de se ter um programa de formação e desenvolvimento do corpo docente de professores. Como eu já coloquei, isso não acontecia na DCN anterior. E o que a gente entende, o que é que mais, além daquilo que a gente entende, é aquilo que está colocado explicitamente nas DCNs sobre essa formação e desenvolvimento do corpo docente. Isso está alinhado à valorização da atividade de ensino. Então, é algo que coloca o professor, de uma forma muito objetiva, envolvido com o seu curso, com o projeto pedagógico do seu curso. E ainda de uma forma explícita, a DCN coloca que há necessidade de um domínio conceitual e pedagógico, do domínio de estratégias ativas de ensino e práticas interdisciplinares, tudo isso visando esse compromisso com as competências que a gente deseja dos egressos. Então, a formação do professor está vinculada a outros elementos que aparecem nas DCNs, que é esse domínio conceitual pedagógico e o uso das estratégias ativas de aprendizagem. Mas, além disso, dessa necessidade da formação do professor, a DCN traz também no seu parágrafo 2º, de uma forma explícita, que a instituição deve definir indicadores de avaliação e valorização do trabalho docente nas atividades desenvolvidas no curso. Então, se por um lado existe a indicação da necessidade da formação, por outro, existe a necessidade da instituição buscar esses indicadores para valorizar o trabalho do professor nessas atividades de ensino. A gente sabe que muitas vezes a valorização se dá por publicação de artigos e eventualmente trabalhos de extensão, mas dessa vez a DCN traz explicitamente a valorização do trabalho docente, no caso envolvido com projetos de ensino. Então, viabilizar oportunidades concretas para que os docentes se capacitem na área de ensino e rever o sistema de avaliação de uma forma a equilibrar a produção acadêmica, científica e atividade docente, é isso que se busca com as novas DCNs. Esse trecho especificamente, eu tirei do documento síntese de implementação das DCNs, que foi um documento que foi produzido em conjunto com a CNI, Confederação Nacional da Indústria, o Conselho Nacional da Educação e a ABENGE, junto também com o CONFIA. Então, os desafios que se colocam são esses: viabilizar a formação e a capacitação docente e essa avaliação equilibrada da produção científica e do trabalho docente. A questão é como é que a gente vai fazer isso, porque a partir desse momento, nós temos até o início de 2022 para ter a implementação das DCNs, já que elas tiveram um prazo de 3 anos após a sua homologação em 2019, para serem implementadas. Então,
Sobre a capacitação especificamente, essa formação e capacitação docente, eu quero lembrar de 2 elementos que são importantes aqui. O primeiro é o acolhimento docente, e o segundo é essa formação continuada que passa a ser responsabilidade das instituições de ensino que têm os seus cursos de engenharia. Essa linha do tempo mostra um pouco da minha percepção sobre esse trabalho de formação docente. Nós temos um determinado momento de formação docente que acontece muitas vezes nos cursos de graduação e pós-graduação, onde se busca ou se poderia fazer a formação do aluno para a docência de engenharia. Esse momento ainda é o momento no qual o aluno está se preparando, se formando. Existe um outro momento, que é aquele momento no qual o professor chega à instituição de ensino para começar a sua carreira docente. Então, nesse momento, a gente tem aquilo que eu estou chamando de acolhimento docente. Existe um terceiro momento ainda, que é aquele a partir do qual o professor já ingressou na instituição, já tem algum tempo de trabalho realizado lá dentro na docência, mas mesmo assim, nós não podemos esquecer da necessidade de uma constante revisão do seu trabalho, da forma como ele atua, da sua percepção sobre ensino, e é isso que eu estou chamando da formação continuada, que acontece quando o professor está realizando o exercício da docência. Então, nesse momento, a gente poderia pensar na questão do compartilhamento de experiência e da valorização do trabalho que é realizado por esse professor. Se a gente olhar essa linha do tempo, nós percebemos que 2 desses momentos, o momento do acolhimento e o momento da formação continuada, esses sim são realizados dentro da instituição. Enquanto o primeiro a gente pode entender como sendo um momento no qual o professor está se formando, e deveria, por exemplo, num curso de graduação e de pós-graduação, receber a formação para exercer a sua atividade docente futuramente, o acolhimento e a formação continuada, não. Eles acontecem dentro das instituições de ensino. E, como eu coloquei, na minha percepção, eles fazem parte dessa formação docente para o trabalho com os alunos. Nesse caso especificamente, eu quero, por enquanto, falar da questão do acolhimento docente. Esse momento de início de carreira do professor que chega na sua instituição para trabalhar. Esse momento é um momento extremamente importante e que, muitas vezes, o professor, por si só, acaba tendo que buscar os caminhos de como realizar o seu trabalho da melhor forma possível. Nós sabemos que é óbvio que, muitas vezes, o professor se espelha naqueles professores que teve ao longo da vida. Foi o meu caso, né? Não posso negar que, ao longo da minha caminhada, da minha formação enquanto estudante, eu me espelhei, quando comecei a realizar o trabalho docente, naquilo que eu entendia como sendo um bom professor. Okay? Mas existem formas de abreviar isso daí. E eu queria citar essa frase, né? Que seria impossível, né? Impensável permitir que as pessoas pratiquem uma profissão qualificada sem primeiro serem treinados para isso. Principalmente se seus erros puderem causar danos a outras pessoas. A menos, isto é, se eles são professores universitários. Porque muitas vezes os professores não são preparados para isso. O mais curioso é que essa frase vem de alguém do nosso meio. Essa frase está num artigo do professor Richard Felder, que eu imagino que muitos, dentro de uma escola
de formação em engenharia química, como é a Universidade em Lorena, devem conhecer. Não é novidade, imagino que para muitos, que o professor Felder, além de ser alguém ligado à área de ensino de química e ter obras na área de engenharia química, ele também tem uma vida dedicada a discutir as questões relacionadas ao ensino, principalmente ao pessoal que trabalha na área de ciências, tecnologia, engenharia e matemática, aquilo que é conhecido como STEM, né? E é numa dessas obras dele, num dos artigos dele, que ele fala isso, dessa necessidade de se preparar o profissional para ir para a sala de aula. E ele coloca até mesmo que talvez sejam esses que não sejam preparados em alguns momentos. Ele coloca ainda nesse artigo algo curioso. Eu, no final, vou deixar a apresentação para vocês e tem as referências, né? Que 95% dos docentes levam de 4 a 5 anos para atender ou exceder os padrões da sua instituição de ensino e pesquisa. Aliás, esses dados que ele coloca nesse artigo, ele traz de um outro artigo, de um colega dele. Depois, que um bom programa de apoio para novos docentes pode encurtar em 3 anos essa curva de aprendizado usual, né? E que existem programas para preparar docentes, como o programa na universidade aonde ele atua. Ou seja, essa questão de receber os novos professores e de realizar esse acolhimento é algo importante para a gente poder promover e abreviar mesmo a preparação dos novos professores. Senão o risco de nós termos pessoas, alunos, que vão sofrer com essa falta de preparação pode ser maior. Tá? E o que representa esse programa de acolhimento? É curioso, porque muitas vezes a gente conversando com pessoas que ingressam, ou colegas que trabalham em instituições, a gente ouve um pouco sobre esses programas de acolhimento. Muitas vezes o programa de acolhimento se resume a dar as características da instituição, mas não em entrar em elementos importantes para aquilo que é o trabalho do professor efetivamente. E aí eu chamo a atenção, por exemplo, da questão de conhecer o projeto pedagógico do curso, de se discutir a questão de um projeto de disciplina e como esse projeto se enquadra dentro do projeto maior pedagógico do curso, de saber quem é a sua equipe de trabalho, conhecer os seus colegas e aprender a compartilhar com esses colegas, conhecer estratégias de ensino, a forma como é feita a avaliação docente e discente, como compatibilizar a questão do ensino, da pesquisa e da extensão, que muitos professores e instituições, obviamente, se sentem pressionados pela necessidade da pesquisa e, muitas vezes, valorizam mais esse viés do que ensino. Mas como é que a gente pode compatibilizar isso? Então, dentro desse programa de acolhimento, é importante esse tipo de discussão, para a gente ter professores preparados e engajados nesse trabalho. E um elemento importante é essa questão da tutoria docente. Então, o professor tem que reconhecer, né, o ingressante e a instituição, a necessidade de preparação para esse trabalho que vai ser realizado ao longo do curso. Então, esse é um dos desafios que se coloca, a necessidade desse programa de acolhimento. Eu quero chamar a atenção que as DCNs falam da questão do acolhimento do estudante. Se vocês pegarem as DCNs de engenharia, que foram homologadas em 2019, a questão do acolhimento do estudante é importante. Mas o que se está discutindo aqui é a necessidade do acolhimento do professor ingressante nesse trabalho. Nós não podemos esquecer que um currículo, a gente fala de um projeto pedagógico de curso, mas um currículo, ele é construído também pelos pares, pelos professores. Se existe uma determinação superior de um currículo, existe sim uma ação de cima para baixo.
é no dia, de baixo para cima, melhor dizendo, é no dia a dia da sala de aula que se constrói o currículo também de um curso. Então, o alinhamento do trabalho do professor com o desse projeto pedagógico de curso é fundamental para o sucesso desse currículo que se cria dentro de uma escola. Muito bem. Se existe essa questão do acolhimento, um outro elemento importante é a questão da formação continuada. Porque o acolhimento a gente vai realizar com o professor num período mais curto, enquanto a gente tem um trabalho que vai ser realizado por anos dentro da instituição e que merece a necessidade de se ter essa formação continuada, bem organizada e bem estruturada para se garantir uma renovação, o reconhecimento de novas estratégias que surgem, novas ferramentas, enfim, tudo aquilo que o professor precisa saber para tornar o seu trabalho, manter o seu trabalho sempre atualizado. E quando a gente fala de uma formação continuada, é mesmo uma formação continuada organizada, de modo que a gente tenha eficiência nesse processo. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas aprendendo a duras penas, né? E se nós tivermos uma formação continuada, organizada, nós podemos abreviar até mesmo o tempo das pessoas e os esforços para a gente poder promover melhoria. Nesse sentido, essa formação continuada, o que eu entendo é que ela tem que dar competência ao professor. E que competência é essa? É de criar situações de ensino, né, que promovam o desenvolvimento de competências nos estudantes, dentro da sua área de atuação profissional, social e humana. Então, o nosso trabalho nessa formação continuada é promover essa competência do professor. O professor tem que ser competente no sentido de ir para a sala de aula, saber fazer as suas escolhas, seja de estratégia, seja de avaliação, seja da profundidade do nível de abordagem que ele vai dar para determinados conteúdos, e tudo isso faz parte dessa capacidade do professor de juntar os conhecimentos que ele tem sobre a sua disciplina e outros conhecimentos para poder promover aquilo que é o mais importante, que é a aprendizagem do estudante. Nesse sentido, eu quero destacar 4 dimensões de formação. Não são únicas, tá? Mas eu quero destacar essas 4 dimensões, que são dimensões que estão diretamente relacionadas à necessidade de formação do professor para esse trabalho dentro da sala de aula. E agora, eu especifico cada uma delas de uma forma breve, sem querer atender ela de uma forma ampla, porque para cada uma delas, certamente, a gente precisaria de mais de um encontro para poder discutir. A primeira que eu destaco é a questão da dimensão técnica, que está diretamente relacionado à área de conhecimento desse professor. O professor tem que, obviamente, conhecer a sua área de conhecimento. Aliás, existem pesquisas que mostram o seguinte: a coisa que o aluno mais valoriza no professor é o conhecimento técnico que ele tem da sua disciplina. Mas não só isso. Apesar de que nesse slide eu estou falando disso, dessa questão desse conhecimento técnico. O professor tem que ter a capacidade de reconhecer e relacionar o conhecimento da sua área de modo interdisciplinar e transdisciplinar. Ele tem que saber abordar o conhecimento técnico específico da sua área no nível de conhecimento dos seus alunos. E ele tem que saber trabalhar em equipe para o relacionamento dos conhecimentos técnicos dentro da sua instituição e com o ambiente profissional também. Então, essa competência técnica é algo importante para que o professor possa desempenhar da melhor forma possível esse papel de professor, o papel na docência.
A outra dimensão que eu quero destacar é a dimensão mediada pela tecnologia, da educação mediada pela tecnologia. Bom, eu não preciso ir longe, né, para mostrar e para dizer que esses momentos que estamos vivendo agora, que a pandemia provocou, mostrou que a educação mediada pela tecnologia é algo que o professor precisa dominar, né? Eu cito a mim mesmo, né? Durante quanto tempo eu não participei de cursos relacionados à questão da formação mediada pela tecnologia. Mas foi a partir do dia 16 de março de 2020 que eu tive que efetivamente fazer uso dessas ferramentas. Isso para mim, porque eu tenho certeza que muita gente já deveria estar envolvido com essas questões de educação mediada por tecnologia há muito tempo, né? E a gente não precisa ir longe. Nós temos no estado de São Paulo uma universidade virtual que faz uso da mediação pela tecnologia, que é a Univesp. Então, essa dimensão também precisa ser dominada pelo professor, do uso de tecnologia como recurso metodológico para aprimorar os seus processos de educação mediada pela tecnologia, a necessidade de saber avaliar a aprendizagem na educação mediada pela tecnologia e até mesmo promover o acolhimento e o engajamento do estudante na educação mediada pela tecnologia. Na escola onde eu trabalho, nós passamos por um processo de discussão com os professores. Criamos encontros semanais no primeiro semestre, a partir de abril, para poder discutir um pouco tudo isso, porque passou a ser novo para muitos professores. E questões como essa, do acolhimento e do engajamento do estudante, precisaram ser discutidas. Então, essa é uma dimensão a ser trabalhada também. A outra é a questão da dimensão que eu estou chamando de sociocomportamental, que é promover o acolhimento e o engajamento do estudante dentro do ensino presencial. O professor precisa ter conhecimento dentro dessa dimensão. Saber comunicar-se de forma a criar um ambiente favorável à aprendizagem dos alunos. A questão da autoconfiança do aluno é fundamental, do aluno perceber que ele é capaz, que ele pode crescer e que ele pode evoluir. Falar nessa autoconfiança é algo que o professor também precisa conhecer, porque às vezes a palavra de um professor pode ser justamente motivo de desistência, talvez para alguns alunos que estejam no limiar, né, de abandonar um curso. Então, nós precisamos ter esse tipo de conhecimento, reconhecer dificuldades e orientar os estudantes, de modo a promover o auxílio para que eles superem isso. Eu não estou falando aqui de que eu quero que o professor tenha o papel de psicólogo ou de outro profissional, mas o professor tem que ter um mínimo de percepção de que o seu relacionamento com o estudante é muitas vezes determinante da qualidade do desenvolvimento desse estudante também. Não só essa dimensão. O professor não é responsável por tudo, mas ele também é responsável nessa dimensão. Uma outra dimensão que eu coloco é a questão da dimensão pedagógica. Eu vou chamar assim, que é saber planejar o seu curso, alinhando ao PPC e ao PPI, ao projeto pedagógico do seu curso e da sua instituição. Nessa dimensão entra, por exemplo, a questão de conhecer as estratégias de ensino que podem ser centradas no estudante. As estratégias ativas para a aprendizagem que as próprias DCMs colocam como desejável nos cursos de engenharia, que se faça uso dessas estratégias. O professor tem que identificar as competências desejáveis e a sua classificação numa taxonomia alinhada com o perfil do seu curso. Então, nós temos que perceber que existem níveis de aprendizagem.
e o professor tem que buscar identificar em que nível de aprendizagem ele está trabalhando, está buscando promover a aprendizagem do estudante, aprendendo a promover o conhecimento do estudante. E também o professor tem que reconhecer e utilizar diferentes instrumentos de avaliação. Existe uma palavra aqui, né? Aqui eu coloquei a questão da epistemologia, né? O que eu entendo por epistemologia? É a questão de como a gente, como nasce, como se desenvolve o conhecimento, no caso da epistemologia, o conhecimento científico, que está muito relacionado ao conhecimento da engenharia. É a minha concepção sobre como esse conhecimento se cria, por exemplo, na cabeça do estudante, que é como eu vou agir dentro da sala de aula. E eu preciso levar isso em consideração para poder desenvolver a aprendizagem do estudante. Eu estou trazendo 4 dimensões aqui, mas se nós pegarmos aquele documento de apoio à implementação das DCNs que foi criado, como eu falei no início, pelo conjunto da CNI, da Conselho Nacional de Educação, a BENJ, o CONFEA, existem outras dimensões também que deveriam ser contempladas nessa questão da capacitação docente. Eu não estou colocando elas de lado, mas o que eu quis hoje focar foi essa questão da formação do professor para aquele trabalho dentro da sala de aula. Mas outras que estão destacadas aqui num azul menos vivo, eu, por exemplo, falo do empreendedorismo, né? Da questão da avaliação institucional, da questão da regulação. São diversas outras dimensões que nós temos que pensar que o professor, dentro da sua carreira docente, precisa conhecer, precisa estar atualizado para poder desempenhar da melhor forma possível o seu papel como docente, que vai além, muitas vezes, da sala de aula, né? Porque ele passa a ser, às vezes, o coordenador do curso, ou alguém que participa de um conselho. Então, conhecer outras dimensões também são importantes nessa formação. Então, veja, se existe a necessidade do acolhimento, existe a necessidade de uma formação continuada desse professor. E essa formação continuada, ela tem que ser organizada dentro da escola, como eu falei, para que isso possa acontecer de um modo eficiente. Dentro dessa formação continuada, como eu falei, existem diversas dimensões, mas eu quero destacar 3 aqui para a gente poder ter como referência a partir de agora. Tá? A primeira delas, nessa formação, é a questão do ensino por competências. Pois eu digo para vocês, quando você pergunta, assim como nós fizemos lá numa enquete que foi realizada no GT de formação de professores, qual é o assunto que os professores acreditam que devem ser discutidos nas próximas reuniões? Eu digo para vocês, disparado ganhou a questão do ensino por competências, né? É curioso porque eu costumo dizer para os colegas dentro do GT, os colegas dentro da instituição onde eu trabalho, né, que muitas vezes a gente ouve falar por ensino por competências, do ensino por competências, mas muitas vezes o discurso que eu ouço não me convence. Não me convence no sentido de o que é competência? Como é que a gente pode desenvolver isso? E me parece que, às vezes, existe uma confusão entre o que é competência, o que é habilidade, até mesmo com o que é conhecimento. Eu não quero usar esse espaço aqui, não é o meu propósito discutir isso. Mas o que eu quero alertar é que esse elemento, o ensino por competências, é algo importante que a gente precisa trazer à tona nessa questão da formação continuada dos professores. Tá? As DCNs fizeram uma mudança, passando desse modelo baseado em conteúdos para o modelo baseado em competências, né?
E lendo sobre o tema, dá para perceber que ter competência é ter essa capacidade de mobilizar os recursos que a pessoa tem, os seus conhecimentos, as suas habilidades, as suas representações, os seus valores, em contextos específicos, né, acadêmicos ou profissionais. E apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a esses conhecimentos. Então, isso é uma coisa importante, porque quando a gente fala por competência, né, em algumas vezes, a gente ouve falar de competências que são aquelas competências conhecidas como competências transversais. Mas o que a gente precisa perceber, o que nós precisamos perceber, é que existem competências específicas da formação em engenharia. E que o professor precisa ter muita clareza de que competências são essas, para daí então poder desenvolver o seu trabalho. Cabe lembrar que dentro das DCMs existem 8 competências que estão colocadas lá. E cada um de nós temos que ler essas competências, entender, saber discuti-las e perceber como elas devem ser colocadas dentro dos nossos cursos. Lembra ainda que são 8, mas existe um parágrafo único, quando fala no artigo das competências, que cada instituição deve definir outras competências que eventualmente vão ser desenvolvidas nos seus cursos. Então, falar sobre competência é algo importante que deve se falar nessa formação de professores. Aqui, por exemplo, eu trouxe simplesmente uma lista de outras competências, que na verdade é de um trabalho já não tão atual, mas que foi obtido a partir daquilo que empresas queriam de competências dos egressos de curso de engenharia. Essas competências aqui são aquelas competências que eu chamo de transversais, porque elas são desenvolvidas ao longo do curso, transversalmente, em diversas disciplinas também. Mas eu trouxe elas aqui, mas querendo lembrar que nós temos 8 competências básicas que estão definidas nas TCNs de engenharia e que nós não podemos esquecer e temos que conhecê-las muito bem. Segundo ponto que eu falei que eu gostaria de abordar na questão da formação dos professores é a questão da concepção de ensino. Eu já falei isso rapidamente no começo, quando eu comentei que eu, particularmente, quando eu comecei a dar aula, eu tinha determinadas concepções sobre ensino. Eu tinha um modelo do que era ser um bom professor. Eu acredito que muitos de nós passamos por uma escola dita como tradicional, de aulas expositivas, e tiramos daí exemplo de bons professores. Eu tive excelentes professores que davam aulas expositivas, que quando falavam, a impressão que me dava é que passava um filme na minha frente, porque a forma como o professor trabalhava aquilo, tornava aquilo aparentemente vivo. E muitas vezes eu me espelhei nisso para realizar esse trabalho. Mas as concepções prévias sobre ensino são base para as concepções de aprendizagem. Então, como eu percebo o meu ensino, está muitas vezes relacionado à forma como eu percebo que acontece a aprendizagem. E a gente precisa também discutir esse elemento na formação de professor. Se eu não sei como o meu aluno aprende, eu não sei como agir para poder levar o conhecimento ou permitir que ele passe a conhecer, porque não necessariamente eu levo o conhecimento, mas o aluno é que vai ter a capacidade de aprender a partir daquilo que eu criar dentro da sala de aula. Então, as minhas concepções de aprendizagem, a forma como eu entendo que o aluno aprende, é que vai determinar a minha ação de ensino, aquilo que eu vou realizar dentro da sala de aula. A gente sabe que existem diversos tipos de concepção, né?
dentro de um sistema tradicional de ensino, o mais comum é a gente vivenciar a questão do professor sendo o transmissor do conhecimento. Existem outras concepções, não só essa. No caso, existe a necessidade, muitas vezes, e a percepção de que para aprender eu preciso interagir com o objeto de aprendizagem. Esse objeto pode ser um objeto tangível e, às vezes, até mesmo intangível, mas essa interação com o objeto da aprendizagem é fundamental. Existe ainda a percepção de que, para eu promover a aprendizagem, eu preciso promover a interação entre as pessoas. Porque é externalizando aquilo que eu percebo é que eu reflito e que me faz internalizar novos conhecimentos que eu passo a ter. Então, dentro dessa variedade de opções, o professor precisa perceber em qual delas ele está trafegando num determinado momento. Em um determinado momento, eu posso ser aquele professor que vai transmitir conteúdo. Mas não só isso. Eu preciso também ter a opção de permitir que o meu aluno interaja com o objeto da aprendizagem. Mas não só isso. Eu preciso permitir que o meu aluno estabeleça uma rede de relacionamento, que ele possa conversar sobre o objeto de aprendizagem com seus pares, com os professores, e hoje em dia a gente sabe que isso acontece de uma forma até maior pela facilidade de interação que a gente tem nas redes de comunicação. Então, esse trabalho é um trabalho extremamente importante que a gente precisa ter essa consciência de o que é que eu entendo como aprendizagem, para a partir daí eu poder dizer como eu estou agindo dentro da sala de aula. Então, existem teorias, existem conhecimentos. Nós não queremos aqui que o professor seja um profundo conhecedor, mas ele precisa minimamente conhecer essa diversidade para saber como ele trabalha dentro da sala de aula. Tá? Bom, a terceira é a questão das estratégias de ensino para a aprendizagem. Então, isso é uma terceira dimensão que a gente precisa também conhecer. Entrando especificamente no trabalho do professor, nós precisamos entender que existem estratégias para a sala de aula e estratégias para além da sala de aula. E dentro dessas estratégias, hoje, a gente reconhece que as estratégias ativas são fundamentais, aquelas estratégias que colocam o aluno em contato direto, que promovem aquilo que eu acabei de falar, a questão do contato com o objeto, da interação com as pessoas, para promover a aprendizagem. E nessas estratégias ativas para a aprendizagem, eu imagino que muitos já devem ter ouvido falar, mas nós temos estratégias próprias para a sala de aula, que são bem desenvolvidas, discutidas, pesquisadas e cujos resultados mostram a eficácia do uso dessas estratégias e a eficiência no sentido de abreviar o tempo da aprendizagem. Eu quero citar aqui 3, e como eu falei, não é meu objetivo hoje esgotar o assunto, mas muita gente já deve ter ouvido falar do Peer Instruction, que é uma estratégia que tem como marco o professor da Universidade de Harvard, né, e o Eric Mazur, né, que é um físico como eu, e que percebeu num determinado momento a necessidade de colocar os seus alunos para conversarem, ao invés de simplesmente dar aulas magnas expositivas para os seus alunos. Uma outra estratégia que eu quero destacar é a questão da sala de aula invertida, né? Aonde a gente cria uma dinâmica
para que o aluno possa, previamente à aula, se envolver e quando vier para a sala de aula, aquele momento, seu momento rico de discussão de algo que vá além simplesmente da exposição de conteúdo de um livro didático. E um terceiro elemento que eu quero destacar é a questão do ensino híbrido, né? Que coloca em evidência o uso de ferramentas tecnológicas para a gente também garantir e promover a aprendizagem. Eu estou trazendo essas três estratégias aqui e a gente pode encontrar uma subdivisão delas. Por exemplo, quando a gente fala do peer instruction, a gente vê uma variedade de mudanças de estratégias e que tem seus detalhes específicos, que muitas vezes cabem em contextos específicos e que são válidas, né? Eu costumo até brincar que muitas dessas estratégias, quando a gente apresenta para algum colega professor, ele fala assim, nossa, mas eu já faço isso há 15 anos. E eu não duvido que ele faça isso há 15 anos. Tá? Por quê? Porque muitos professores são sensíveis à necessidade dos estudantes na sala de aula e criaram estratégias muito parecidas com essas. Mas o que eu quero destacar aqui é que nessa formação continuada de professores, nós temos que abrir espaço, né, no nosso conhecimento para nos aproximarmos dessas estratégias e entender o que é que elas significam, quais as vantagens que elas trazem, como é que elas podem efetivamente promover a aprendizagem. Ok? Então, essa é uma terceira dimensão importante também para a gente buscar nessa questão da formação continuada. E a gente não pode esquecer que o PBL, né, na sua vertente Project Based Learning, ele está muito próximo daquilo que é realizado no trabalho de formação em engenharia, né? O trabalho por projeto tem vantagens que são próprias da engenharia. O engenheiro é um profissional que realiza projetos. Então, usar o PBL dentro de uma escola de engenharia é até algo muito natural, né? Recentemente eu fiz uma pesquisa com colegas professores para fazer um levantamento de como eles entendiam o PBL e como eles aplicavam, né? É curioso, e foi uma pesquisa feita no sentido de tentar levantar as concepções espontâneas desses professores, sem que eu dissesse, ó, PBL é isso, faça desse jeito. E depois eu pergunto, você está fazendo desse jeito? Não. A questão era, como é que você faz? Você usa PBL? E se usa, como você usa? Então, nós percebemos que há, sim, essa proximidade de um trabalho feito dentro dessas características do PBL. Tá? Então, essa é uma estratégia que é importante também se conhecer para poder trabalhar. Tá? Bom, tudo isso eu estou falando porque é muito importante a questão, e tem sido muito valorizada, a questão das estratégias ativas de aprendizagem. E essas estratégias ativas, que vão promover a aprendizagem, estão centradas no estudante. Tá? Mas, em momento algum, a gente está tirando o protagonismo do professor como sendo aquele elemento que vai organizar a situação de ensino para que se promova a aprendizagem. Então, hoje em dia se fala do protagonismo do aluno, nós não podemos negar isso, nós temos que valorizar isso, mas nós não podemos esquecer que quem organiza essa situação é o professor. E para isso ele tem que estar formado e preparado para ir para a sala de aula e dizer aonde se quer chegar, como se quer chegar e quanto a gente quer que o aluno aprenda nesse processo. Então, essa relação ensino-aprendizagem é importante e ela é dirigida pelo trabalho do professor, que vai promover a aprendizagem e que tem que fazer a gestão dessa aprendizagem do estudante. O quanto o aluno está aprendendo, qual é o resultado do trabalho realizado dentro da sala de aula.
Um trabalho que eu tenho desenvolvido mais recentemente é justamente essa questão de como é que eu mudo de um modelo de ensino para outro. Isso não é trivial, né? Saber por que eu vou mudar, né, é alguma coisa importante, porque se eu sei por que o professor muda, dentro desse trabalho de formação, eu posso ter mais condição de ter sucesso na realização dessa mudança. Então, para quem se envolve com a questão da formação de professores, é importante a gente perceber que um professor não larga espontaneamente um modelo e vai para o outro, simplesmente porque eu digo para ele, ó, vai porque é melhor. Esse professor, ele tem que, muitas vezes, estar insatisfeito e trazer espontaneamente um desejo de mudança. Mas o que nós podemos fazer nessa formação de professores é tornar os novos modelos conhecidos e abrir a possibilidade de mudança. Porque muitas vezes as pessoas mudam para atender alguém que está solicitando a mudança, só que na menor dificuldade na mudança, ele retorna para o seu modelo anterior. Então, nós temos que estar atentos e buscando a discussão sobre esses modelos para alcançar efetivamente a mudança a partir dessa formação de professores. Muito bem, eu vou entrar agora numa outra etapa da minha apresentação. Eu tenho mais 9 minutos e eu quero tentar cumprir o tempo. Como é que a gente vai promover a formação continuada dentro das instituições? Algo que o GT da BENGE está buscando fortalecer é a criação de núcleos de formação docente. Agora eu percebi que o meu docente aqui saiu errado, tá? Então, nós temos necessidade de criar núcleos de formação docente. Na instituição que eu trabalho, nós temos uma área chamada de Academia de Professores, que é um grupo de professores. Eu trabalho nessa academia, eu coordeno o trabalho dessa academia, que estão voltados para discutir as questões de formação de professores dentro da escola. E cada uma dessas bolinhas que estão aqui são elementos que nós temos trabalhado dentro da instituição. E que eu imagino que as instituições também devam fazer. E eu entendo que muitas instituições já fazem isso. Como eu falei para vocês, dentro do GT de formação de professores da BENGE, nós temos um grupo de professores, 3 deles são de instituições privadas, 4 são de instituições públicas, e isso dá a possibilidade de a gente conhecer também o que acontece dentro das instituições públicas em termos de formação de professores. Às vezes esse núcleo não está locado dentro da escola de engenharia, mas dentro da universidade, buscando promover essa formação. Então, uma das dimensões é buscar esse trabalho de formação docente a partir de um núcleo que vai se preocupar e discutir isso dentro da própria instituição. Esse trabalho é um trabalho de acolher o professor, não só aquele professor que está ingressando, mas acolher todos os professores, fazer com que eles se sintam reconhecidos e pertinentes ao grupo, que eles pertençam a esse grupo e que colaborem nas mudanças. Porque a partir do momento que você chegar para um professor e falar assim, professor, você tem uma experiência interessante, compartilha com a gente e vamos discutir. Você vai ver que você vai ter muita gente colaborando e participando nessa formação dentro das instituições. Outra situação que a gente precisa perceber é a necessidade da formação docente num sistema cooperativo, dentro de uma rede, onde uma escola pode colaborar com a outra. Isso a gente já praticou também dentro da instituição onde eu trabalho. Então, existe sim a possibilidade e isso traz elementos novos. Às vezes, uma escola não tem certos profissionais com conhecimento em determinadas áreas e fazer esse compartilhamento é importante para a gente promover a formação docente também
entre instituições. Sempre existe a possibilidade de a gente promover essa troca e aprender junto com outros colegas de outras instituições. E nós não podemos esquecer de que essa formação docente, ela é multidisciplinar. A gente fala interdisciplinaridade dentro dos cursos de engenharia, né? Eu conheço diversos profissionais de outras áreas que trabalham e todos eles contribuem. Então, nós temos professores e engenheiros que promovem a formação docente, profissionais da área de educação que promovem a formação docente e educadores de diversas outras áreas que promovem a formação docente. Nós temos que entender que nós trabalhamos com conhecimento e muita gente pode colaborar para a gente promover a formação de profissionais, professores de engenharia, promover a formação docente e colaborar com o seu conhecimento. Aqui eu trago simplesmente uma relação de instituições que já promovem esse tipo de trabalho. E, infelizmente, eu não quero pecar por falta, mas eu tenho certeza que existem inúmeras outras instituições que já realizam esse trabalho de formação docente. Essas que estão colocadas aqui estão no documento de apoio que eu já citei aqui, de formação que foi promovido em conjunto com o CNI, CNE, a BENGE e CUNFIA, para poder divulgar as DCNs. Tanto instituições nacionais como instituições no mundo que promovem a formação docente de professores dentro da área de engenharia. Algumas delas, inclusive, com curso de pós-graduação na área de educação e engenharia. Tá? Então, nosso desafio é buscar essa formação, capacitação e avaliação equilibrada do trabalho docente na área de ensino. Tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre a questão do processo avaliativo, mas isso é uma outra dimensão que também a gente precisa trabalhar. Como fazer avaliação docente? É algo que precisa ser abraçado pelas instituições e ser realizado também, levando em consideração o reconhecimento do mérito do trabalho de desenvolvimento de ensino. Tá? E para finalizar, eu quero só rapidamente, são 19h28, só lembrar e convidá-los a participar do GT de formação de professores da BENGE. A BENGE tem 5 grupos de trabalho. Um deles é o GT de formação de professores. Ele foi criado em 2016, teve a sua primeira reunião em 2017 e está hoje em dia com trabalho promovendo lives de discussão. Nós já aconteceram 2. Tá? Então, o nosso trabalho no GT é promover a permanente discussão sobre a formação continuada de professores, levantar dados, e recentemente foi feita uma pesquisa sobre a questão da pandemia, e nós temos esses dados, estão sendo tabulados e vão ser divulgados, compartilhar as boas experiências de formação e promover a criação de núcleos de formação docente e promover a criação de uma rede de cooperação para a formação docente. Isso é um trabalho que o GT busca realizar. Eu quero também deixar aqui os links do Instagram, do YouTube e do site do canal de formação do GT de formação de professores da BENGE. Tá? Esses são os folders, né, da divulgação das 2 primeiras lives que aconteceram, onde nós abordamos a questão da formação docente no contexto das DCNs e programas de formação continuada em instituições públicas e privadas. As gravações dessas lives estão disponíveis, então vocês acessando, vocês podem conhecer um pouco mais do trabalho que está sendo realizado. E para completar, eu quero mostrar aqui um gráfico de um trabalho que foi realizado por nós, um levantamento dentro do GT, mostrando os trabalhos publicados sobre formação de professores.
E olha que incrível, de 2008 até 2019, aliás, 2005 até 2019, nós tivemos 5 trabalhos publicados na revista da Benge, tá? E nos Cobenges, num trabalho realizado por um colega da escola onde eu trabalho, nós temos esses trabalhos aqui que foram publicados nos anais do Cobenge, especificamente sobre formação de professores. O que eu quero dizer com isso? Se você procurar, você vai perceber que isso é uma área a ser investigada, a ser trabalhada dentro do GT de formação de professores, certo? E para todo mundo que realiza esses trabalhos. Bom, são 19h30 e eu estou encerrando aqui a minha apresentação. Eu quero agradecer a todos, quero agradecer mais uma vez ao Erlandi pelo convite, a Maria Auxiliadora, que está me assistindo aqui nessa apresentação, ao pessoal de Lorena, pelo trabalho que está realizando nesse 3º seminário de boas práticas. Eu acho que isso é muito importante para promover, e muito obrigado pela audiência e a todos. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma pergunta, eu estou à disposição. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, professor Otávio, pela palestra e pela precisão também em relação ao controle do próprio tempo. Não tive trabalho nenhum em relação a isso. Bom, chegamos então à segunda fase da apresentação, que é a fase das perguntas. Em vista de todas as explanações, eu estava lendo aqui o chat, as pessoas estão agradecendo muito as reflexões que estão fazendo. Aliás, esse público hoje aqui está fantástico, porque dá muito reforço aos palestrantes falando dos ganhos que estão tendo em relação às informações que estão recebendo. E é isso que a gente espera mesmo na formação de professores, né? Que eles efetivamente consigam apreender das informações aquilo que vai fazer com que eles modifiquem a própria prática. Então, está combinando muito bem o que foi falado com o público que nós temos aqui hoje. Então, eu fiz um apanhado aqui com a ajuda dos meninos do apoio, e não vou falar os nomes das pessoas que fizeram as perguntas, porque elas, na verdade, estão... Gente, a minha Siri do telefone ligou aqui com a minha voz. É a tecnologia, não tem jeito. Mas nós fizemos um agrupamento das perguntas, então eu não vou falar quem fez, porque na maior parte das vezes a gente tem mais de uma pergunta em uma só. Então vamos começar pela primeira. Uma pessoa coloca aqui que concorda plenamente com essa questão das dimensões que precisam ser vistas na formação de professores, mas que isso dá a impressão de que a gente vai transformar o professor num super-homem ou numa super-mulher. E ele pergunta se isso é possível no Brasil. Bom, eu entendo que a intenção não é essa. Nós não queremos transformar o professor num super-homem e numa super-mulher. Eu entendo que quando a gente oferece possibilidades, existe até mesmo a percepção do professor de que ele tem certas competências que muitas vezes ele não reconhecia, né? Então, eu entendo que o primeiro momento é o professor se reconhecer, ele perceber as potencialidades que ele tem, as dificuldades, né, as limitações que ele tem também, e buscar de alguma forma desenvolver isso. Eu não vou querer que ninguém seja um super professor que faça tudo da melhor forma possível. Talvez, sim, exista a necessidade dele reconhecer aonde ele atua melhor e compartilhar isso com os colegas, eventualmente dividir tarefas, porque dentro de um trabalho em equipe, o que eu percebo é essa necessidade dessa percepção das minhas potencialidades e de eu atuar de modo a minha equipe ter bons resultados, né? Então,
longe de mim querer que cada um seja um super professor. Eu tenho as minhas dificuldades, né? Eu reconheço as minhas dificuldades, busco a cada dia tentar superá-las, certo? Mas eu também não tenho a pretensão nenhuma de ser um super-homem, vamos dizer assim. Então, eu acho que a gente não pode ter isso como meta. O que eu preciso perceber é que, se eu tenho deficiências, eu tenho que procurar superá-las. É isso que a gente vai realizar. E talvez também ressaltar a ideia de que, tem aquela frase antiga que eu nem sei de quem é, se eu não sei onde eu quero chegar, eu não chego a lugar nenhum. Então, é importante vislumbrar alguns ideais para que consiga se aproximar deles, né? Então, nesse caminho, a gente pode colocar o desenvolvimento de todas as dimensões e conseguir chegar o mais próximo possível do desenvolvimento de todas elas. Como as pessoas são diferentes, nem sempre todos vão desenvolver igualmente tudo aquilo que se oferece, né? Exatamente, muito bem colocado. Bom, vamos para a segunda questão, que combinou umas outras também ali, que no ensino superior, normalmente há dois contextos. Um deles é o professor com uma sólida formação e sem experiência docente. E o outro é um professor com experiência docente, mas sem formação sólida. Qual a formação seria mais adequada nas engenharias? Bom, eu acho que aí, de certa forma, vai ao encontro daquela primeira questão que foi colocada também. Eu acho que são duas dimensões que foram abordadas aí também na apresentação. Uma é a questão da dimensão técnica. Eu entendo que um professor de engenharia, né, ele tem que ter uma formação técnica boa, ele tem que ter uma formação sólida boa, sim. Tá? Porque ele está dentro de uma escola de engenharia e nós temos que ter pessoas que falem aquilo que vivenciam, o seu conhecimento, que é efetivo ali para o aluno, né? Que mostra efetivamente o conhecimento que o professor sabe. Por outro lado, ele também tem que ter uma formação pedagógica, que é uma daquelas dimensões que a gente falou agora há pouco. Então, eu entendo que nesses dois casos, o professor tem que procurar se desenvolver. Eu entendo que um professor dentro de uma escola de engenharia, muitas vezes, deve ter a necessidade de desenvolver pesquisa dentro da sua área de engenharia. E é aí que ele vai buscar esse desenvolvimento. De novo, eu coloco a necessidade de se ter um trabalho de equipe. Esse professor, muito provavelmente, vai estar inserido dentro de uma equipe. E, como tal, ele tem que saber compartilhar e buscar crescer dentro da sua área de conhecimento também, assim como dentro da área de pedagógica, certo? Então, eu vejo que é um desafio, de novo, que se coloca aí, né? Então, o professor vai ter que dosar esse crescimento para poder trabalhar. Não dá para dizer que ele vai ter só um ou vai ter só outro, porque ele vai cumprir esse papel de docência dentro da instituição e ele precisa dessa formação de professor, assim como ele precisa da formação técnica específica da área dele também. Tá? Na verdade, só complementando também, eu percebo que muitas vezes existe uma tendência a ter pensamento excludente. Então, se prioriza um em detrimento de outro. E, na verdade, quando a gente fala de formação de professores, principalmente, como eu trabalho nessa área também, é muito importante a gente pensar na integração de todas essas dimensões e de todos os saberes. O saber técnico, ele nunca é dispensável, né? Não é porque, por exemplo, as habilidades sociocomportamentais, como você colocou, não é porque elas são mais enfatizadas nesse momento que elas têm prioridade em relação ao conhecimento técnico. Quanto mais a gente consegue integrar essas duas vertentes, efetivamente mais a gente consegue desenvolver o professor e mais a gente consegue um professor formado integralmente, né? Bom, eu acho que são todas dimensões que têm que ser pesadas e dosadas aí pelo professor. Eu só queria retomar a questão do trabalho em equipe.
né? Eu acredito que é fundamental, porque é somente dentro de uma equipe, e não o professor isolado, que ele vai ter condição de poder discutir as suas dificuldades, ter reconhecido as suas virtudes, e a partir daí buscar um desenvolvimento mais completo. E aí eu retomo até a sua colocação frente à primeira pergunta. A gente precisa saber onde é que a gente quer chegar, qual é o desenvolvimento que a gente quer ter, né? Cada professor precisa saber aonde quer chegar, o desenvolvimento que quer ter e, consequentemente, trabalhar para isso, né? Porque não cai do céu, muitas vezes, determinadas competências, e é esse trabalho que precisa ser realizado. E nada melhor do que estar em equipe para poder fazer esse trabalho. Certo. Então, aproveitando isso que você falou agora, Otávio, tem uma outra pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho, que é de uma pessoa que se declara pós-graduada, com experiência profissional na área dela, e que ela gostaria de ingressar na docência, mas se sente muito insegura com isso. Então, a pergunta dela é: quando se passa de fazer formação para o ingresso efetivo na docência? Olha, eu acho que aí é uma questão de desejo efetivo, né? Eu entendo que é uma pessoa... Eu não consegui perceber, na pergunta dela, se a formação dela é uma formação somente específica da área dela ou se ela já tem uma formação em docência. Ela não... Ela coloca... Não coloca isso, não. Tá, não, mas a questão... nós sabemos que muitas vezes um aluno de pós-graduação ele tem a possibilidade de fazer um programa de tutoria dentro de uma disciplina, no trabalho que é realizado dentro da universidade ao longo da pós-graduação, né? Então, eu entendo que esse caminho é um caminho bom que cai dentro daquele primeiro quadro que eu nem aprofundei a discussão, que é da formação do professor dentro de cursos de pós-graduação. Eu não sei se quem fez a pergunta teve a possibilidade de praticar isso. Mas eu entendo, quando eu falo que é uma questão de desejo, falar assim, eu vou ingressar, eu quero ingressar, é a disponibilidade para, a partir daquele momento, enfrentar essa situação e ir para a sala de aula, ou pelo menos começar num primeiro momento, acompanhar algum colega para daí então entender como é que é realizado esse trabalho e que vai ao encontro daquele acolhimento que a gente tem que estabelecer dentro da instituição. Porque é muito comum, a verdade é que as pessoas entram na sala de aula a primeira vez sem terem sido orientadas. Então, buscar esse trabalho de aproximação, de conhecer como um colega está trabalhando, compartilhar dificuldades, assumir, por exemplo, determinadas aulas, é um caminho para a gente poder fazer. Eu vim de uma formação de licenciatura, então, na época que eu realizei, existia um estágio em que eu ia para a escola, eu conduzia esse trabalho, e a gente sabe que no ensino superior, muitas vezes, não é isso que acontece, né? E a minha percepção é o seguinte, tem que ter a vontade, tem que ir lá e falar assim, eu vou começar, eu vou buscar um colega que me permita compartilhar o trabalho dele dentro da sala de aula, e a partir daí eu começar a me expor também e aprender, porque vai ser nessa prática que a gente vai aprender, já que nós não temos um programa de estágio para docência no ensino superior, tá? Então, esse compartilhamento é importante. Na sua fala, dá para destacar também dois fatores importantes aí, o acolhimento, como você coloca, e a questão de que muito daquilo que a gente aprende, a gente efetivamente aprende melhor, que é o princípio das metodologias ativas, né? Aprende melhor fazendo. Exatamente. Na docência é uma questão muito específica, você vai aprimorando a prática à medida que você vai sendo docente. Só imaginar a situação faz com que você consiga eliminar muitas das suas dúvidas, mas não faz com que a atuação aprimore o próprio conhecimento. Então, efetivamente, tem que se jogar nisso mesmo, para poder diminuir essa insegurança. Né?
Então, deixa eu ver se ainda dá para mais uma questão aqui. Então, é uma questão que combina com outra que nós falamos, mas é uma outra vertente. O professor de engenharia normalmente carece de formação pedagógica. Como mudar essa situação, principalmente com professores que já estão na área há muito tempo? Bom, essa é uma boa pergunta. Eu entendo que é um grande desafio. E eu vou até dizer, eu entendo que da mesma forma que a resposta foi para a pergunta anterior foi no sentido de vá lá, ouse, faça, né? Aprenda na prática, como você bem colocou, eu entendo que a questão da formação do professor que está há muito tempo em exercício é um desafio também para esses núcleos de formação que a gente tem. Tá certo? A gente sabe que a verdade tem muita gente que é muito resistente a esse tipo de situação, porque imagina que o seu conhecimento já é suficiente para ir para a sala de aula e realizar esse trabalho. Por outro lado, o que eu percebo, muitas vezes, é uma insatisfação muito grande de determinados professores que vêm de um estilo de aula tradicional, expositivo, e que percebe, fala assim, olha, hoje em dia não está dando mais. Eu estou na sala de aula e o aluno está no celular, está no WhatsApp, está nisso, naquilo, né? Infelizmente, o aluno acaba dispersando por uma situação. Então, entra naquela categoria que eu havia comentado, de que para a gente mudar de um modelo para o outro, né, naquela slide que eu falei, existe a necessidade da pessoa, de certa forma, estar insatisfeita e querer provocar essa mudança. Quando eu falo que as escolas precisam ter um núcleo de formação, de discussão de formação de professores, é justamente no sentido de trazer essas pessoas, né? Porque o que eu percebo é que muita gente tem uma boa experiência e está passando por um momento de dificuldade. E essa boa experiência que eles trazem, às vezes, de uma forma compartilhada, vai fazer com que a pessoa se torne permeável para poder discutir as questões de ensino, tá certo? Agora, isso é uma atitude, né? A pessoa querer se colocar à frente a esse processo de ensino-aprendizagem e perceber assim, eu quero mudar, eu quero melhorar, porque forçar, muitas vezes, não vai dar, né? Pegar no pescoço da pessoa e falar assim, a partir de agora você vai mudar o modelo. Não vai mudar o modelo, é aquilo que eu falei também. Na primeira dificuldade que ela tiver, ela fala assim, eu vou voltar do jeito que eu fazia antes, porque lá está a minha zona de conforto, né? Então, isso é um desafio que se coloca para quem está dentro desses núcleos de formação de professores. Mas o que eu entendo é que a gente tem que buscar sensibilizar essas pessoas. E a partir do momento que elas começam a discutir, a gente vai ter a possibilidade de, talvez, criar um canal de comunicação e, consequentemente, buscar essa mudança. É o que você já colocou também em outro momento, não dá para a gente normatizar para todos. Então, nós teremos sempre aquelas pessoas que vão se predispor a uma mudança mais rápida, mais efetiva do que outras pessoas. Sim. Isso, efetivamente, não diminui o valor daquilo que elas fizeram e fazem até agora. Quando eu discuto com os alunos, principalmente essa questão das metodologias tradicionais, das metodologias mais novas, eu faço questão de ressaltar que até mesmo todos falam sobre isso, nós fomos formados nas metodologias tradicionais. Sim. Elas, obviamente, naquele contexto, naquele tempo, elas tiveram o valor delas. E mantém esse valor porque não é uma ruptura brusca. Não se faz a passagem de uma hora para outra, de um jeito para o outro, imediatamente. Então, nós estamos na fase de transição que leva anos, anos e anos. E, assim, muitas pessoas vão, ao longo do tempo, modificar práticas antigas de maneira mais rápida ou de maneira mais demorada, né? Ou, às vezes, não vão modificar nunca, não é mesmo? Sem dúvida. E tem uma outra pergunta aqui interessante também de ser respondida, que é a seguinte: como podemos mapear os estilos de aprendizagem de cada turma de alunos
e tornar o processo de ensino-aprendizagem mais eficiente? Bom, essa é uma pergunta que eu diria o seguinte: eu não tenho a resposta para isso, né? Eu citei o professor Felder, e ele tem um trabalho grande sobre a questão de estilos de aprendizagem, tá? E eu entendo que seria bom recorrer a essa literatura para a gente poder fazer esse reconhecimento, tá? Mas é muito importante a gente perceber, o que eu entendo, que da mesma forma que eu falei da mudança conceitual do professor, existem diversos trabalhos na área de ensino de ciências que falam da questão da mudança conceitual do estudante, né? Então, e para a gente promover essa mudança conceitual, o primeiro passo é reconhecer as concepções espontâneas que esses estudantes têm sobre determinados assuntos. E a partir desse reconhecimento é que a gente pode promover essa mudança. Então, eu repito, a minha sugestão, eu não tenho condições de pegar e dizer como é que a gente vai fazer esse mapeamento desses estilos de aprendizagem. Eu acho que existe literatura específica que pode trabalhar isso daí, tá? E o professor Felder é o especialista aí que tem trabalho sobre essa questão de estilos de aprendizagem. Mas o professor precisa reconhecer, né, que o aluno traz concepções, e o nosso trabalho é, a partir desse levantamento em sala de aula, né, buscar melhorar, né, a forma de o aluno aprender, porque da mesma forma que o aluno traz certas concepções, ele traz muitas vezes uma resistência à mudança, né? E essa mudança, né, que na literatura se chama de obstáculos epistemológicos, dificulta a aprendizagem sobre determinados temas. E o professor tem que ter essa percepção de que muita gente tem dificuldade. Eu tenho, por exemplo, lembrança de um trabalho que foi realizado por uma colega, na qual ela fez o levantamento da dificuldade de alunos, por exemplo, em aulas de desenho, né, que tinham aquela dificuldade de visualização espacial. Então, o reconhecer isso, né, e perceber que existem alunos que têm maior ou menor facilidade em um ou outro tipo de aprendizado, é importante para o professor, tá? Otávio, você falou uma coisa muitíssimo importante aí. Como eu acabo, pela minha formação mesmo, tendo bastante afinidade com as questões relacionadas à teoria de aprendizagem, é fundamental o reconhecimento, como você disse, desses estilos diferentes de aprendizagem. Mas, em pesquisas mais novas, não é tão fundamental que a gente reconheça qual é a forma que determinados alunos aprendem melhor quando são estimulados da maneira X e não da maneira Y. Porque nós temos salas muito heterogêneas. Então, reconhecer que os alunos aprendem de forma diferente é importante para que a gente ofereça estímulos diferentes. Então, mesmo que a gente não saiba quais são os estímulos, a gente deve oferecer estímulos variados, porque daí, se determinado grupo de alunos capta melhor os estímulos auditivos, outros vão captar mais estímulos visuais, outros vão ter mais necessidade de colocar efetivamente a mão na massa, e assim por diante. Mas só um adendozinho, existem pesquisas mais recentes que colocam em xeque essa categorização de estilos muito fixos de aprendizagem. Então, a gente está mesmo num momento de abertura, né, para aprender muitas coisas para poder, a partir daí, começar com práticas mais efetivas. E agora, sim, teremos tempo para a última pergunta, que talvez seja muito ampla, mas você provavelmente vai conseguir recortar, né? Que é sobre avaliação docente. Quais seriam os maiores desafios? Bom, eu reconheço o seguinte: eu acho que o trabalho do professor é um trabalho amplo dentro de uma instituição de ensino. Então, o professor realiza pesquisa,
realiza a extensão e realiza o ensino, né? Esse é um trabalho que, dentro da escola onde eu trabalho, nós já estamos abordando, porque há necessidade de uma avaliação mais ampla, olhando não somente a avaliação que é realizada pelo estudante, né? Porque o professor, muitas vezes, ele passa por um processo de formação continuada, né? Só frequentar cursos que são oferecidos dentro da escola ou participar de palestras, isso não significa que a gente vai ter um bom resultado de aprendizagem dentro da escola. E esse trabalho que é realizado de formação tem que ter um resultado que é a aprendizagem do estudante. Então, o que eu percebo é a necessidade de a gente verificar as diversas vertentes de avaliação que a gente vai fazer. Então, conta a participação do professor, por exemplo, dentro desse trabalho de formação continuada? Eu entendo que sim. Conta a avaliação que o estudante faz desse professor? Eu entendo que sim, porque o aluno faz uma avaliação e muitas vezes a gente percebe que essa avaliação tem sentido no final, dentro daquilo que é realizado. Mas a questão também é assim, o que mais esse professor promove de aprendizagem? Como é que ele busca inovar no seu trabalho dentro de sala de aula? E eu não quero aqui, eu repito, que ele seja um super-homem, mas ele está buscando superar essas dificuldades. Então, eu entendo que quando a gente vai olhar para o trabalho específico do ensino, a gente precisa estabelecer vieses, precisa estabelecer dimensões de análise para daí então a gente poder avançar. Então, tudo isso precisa ser considerado e isso precisa ser construído, né? Olhando de uma forma ampla os resultados que o professor tem alcançado nessa aprendizagem. E eu até digo, eu entendo que o professor deveria também ser valorizado no seu trabalho de pesquisa na área de ensino, né? Então, eu entendo que o professor, muitas vezes, é um professor de estruturas, né? Dentro de uma área de engenharia civil, ou de processos dentro de uma área de engenharia química, mas qual é o envolvimento dele com o ensino? Como é que ele tem buscado discutir as questões de ensino, né? Ele tem buscado realizar pesquisa sobre isso? Então, essas publicações, eu entendo, dentro da área de ensino, é um desafio também que se coloca. Muita gente vai argumentar assim, mas isso daí não vai elevar minha nota enquanto pesquisador para poder trabalhar. Eu só quero lembrar o seguinte, na aba do currículo Lattes, hoje em dia existe lá, dentro de projetos, uma aba, um item que é projetos de ensino, que está sendo colocado lá dentro. Por menor que seja, eu entendo que isso é um movimento que a gente precisa continuar incentivando para que o professor efetivamente tenha um trabalho de dedicação às questões de ensino e possa ser avaliado por isso também, né? Então, uma escola precisa ter esse tipo de análise, buscar esses elementos para poder fazer a avaliação do seu professor, tá? Eu acho que é um trabalho, tanto é que eu não toquei muito nisso na minha apresentação, mas é um trabalho que a gente está começando a discutir e precisa ser discutido de modo mais amplo na escola e refletir até mesmo nessa carreira profissional docente que se tem dentro das escolas de engenharia. É verdade. Professor, infelizmente, chegamos na nossa hora, chegamos ao final da palestra Formação de Professores. Agradeço imensamente, mais uma vez, a sua presença aqui no nosso evento. Agradeço a presença de todo o público que tem ficado heroicamente o dia todo assistindo às palestras. A grande maioria estava aqui desde a parte da manhã. E teremos agora a última palestra com o professor José Moran, que é sobre educação transformadora. Mais uma vez, espero que vocês todos aproveitem até o finalzinho do nosso evento. Espero encontrá-los novamente em uma outra oportunidade. E, professor, nós já nos falamos daqui a pouco também. Tá bom, gente? Boa noite, muito obrigada. Obrigado a todos.